Um levantamento divulgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí aponta que cerca de 26% das mulheres teresinenses já sofreram violência sexual pelos próprios maridos. Olha só que triste realidade que será mostrada agora na reportagem de Cíntia Moura. O assunto é delicado. Para muitas mulheres ainda é um tabu, mas outras sabem bem como se posicionar diante de uma relação a dois. Eu acho que uma conversa, um diálogo, né, seria importante para nós mulheres, né? Até porque a gente às vezes está cansado do dia a dia, né? A gente às vezes você não está com muito ânimo, mas eu acredito que tudo depende do seu companheiro, né? O estupro conjugal não é tão abordado porque muitas vezes é um crime invisível, velado, marido e mulher na intimidade entre quatro paredes. De um lado, ele acredita que tem o direito da relação sexual no dia, na hora, no local e como quiser. E do outro, ela acreditando que por ser a esposa tem que estar sempre à disposição. Mas se isso acontece, tá errado. É uma atitude absolutamente ligada ao machismo e pode trazer sérias consequências na vida de uma mulher e punições graves para quem cometer essa violência. As mulheres não percebem que estão sendo estupradas porque, se você está numa relação formal, você tende a achar que aquilo é natural. E tem também, isso é reforçado pelo machismo, né? Onde o homem se sente dono do corpo da mulher, então acha que pode ter qualquer tipo de relação mesmo sem ela querer. Aqui no Piauí, segundo o Tribunal de Justiça, mais de 50 mulheres já relataram ter sofrido o abuso sexual do próprio companheiro nos últimos 3 anos. Parece pouco se comparado a outros crimes, mas a realidade vai muito além desses números, porque muitas delas não denunciam por medo. E o pior, grande parte não consegue nem reconhecer que está sendo vítima dentro do próprio lar. Na questão do estupro, nem sempre entre aspas, é um ato violento, porque você não pratica de forma violenta, mas você força a barra. Você força a barra para ter aquela relação sem a mulher querer, por isso que muitas vezes a mulher não percebe. Não, é meu marido, eu estou casada com ele, eu tenho que preservar meu casamento, se ele está querendo, eu tenho que aceitar. Um levantamento também apontado pelo Tribunal de Justiça analisou 199 processos recebidos entre 2019 e 2022. Uma das perguntas foi: você já praticou sexo com o seu companheiro sem consentimento? 112 mulheres responderam nunca, 21 uma vez. 32 pessoas falaram que já foram vítimas mais de uma vez e 34 não responderam. Ou seja, 26% das mulheres declararam que já sofreram esse tipo de abuso. É preciso conversar mais, entender sobre os direitos das mulheres, o limite das suas obrigações e denunciar. Inclusive, a Lei Maria da Penha não resguarda as mulheres somente das agressões físicas, mas também as psicológicas, cometidas por seu cônjuge ou qualquer outra pessoa que mantém vínculo familiar. Olha, essa é uma realidade triste, uma realidade que... E aí, o que a Cíntia mostrou foi o seguinte: a Cíntia mostrou, eu vou virar para essa câmera aqui, a Cíntia mostrou os casos em que ocorre violência praticada pelo marido. Entendeu, Nenê? Violência pelo marido. E aí nós estamos falando só desses casos. Agora, se você fizer um balanço da violência de um modo geral da mulher enquanto vítima de violência doméstica, né, não só se restringir aos casos da violência do marido contra a mulher, entendeu? Aí você vai ter um número muito mais assustador do que esse já é, considerando só marido e mulher. A quantidade de medidas protetivas que são expedidas pela Justiça do Piauí, são milhares de medidas protetivas emitidas pelo Judiciário piauiense. E aí você tem a violência contra a mulher, a violência do pai contra a filha, do tio contra a sobrinha, do avô contra a neta, do marido contra a mulher, se não é casado, do companheiro contra a companheira. Nós temos casos de violência de patrão contra a empregada, ou de patroa contra a empregada. Não é?
Nós temos, isso eu estou falando da questão doméstica, nas empresas também, algumas empresas isso acontece também, acontece não só os casos de assédio sexual, que é uma violência também, mas o caso da violência em si também acontece. Então a mulher, e os casos de feminicídio, que a gente divulga com muita frequência, demonstram, né, porque o feminicídio é o estágio final dessa violência do homem contra a mulher. É o estágio final, ou seja, quando a mulher é assassinada, quando ocorre o feminicídio, é o estágio final. Então é ainda uma realidade muito triste, muito grave, que precisa ser combatida. Nós evoluímos muito no aspecto do aparato policial que foi criado para dar assistência à mulher vítima de violência. Aí eu estou falando das delegacias de gênero, das policiais. O judiciário aos poucos começa, ainda precisa evoluir muito, mas começa também a, digamos, se familiarizar e dar mais celeridade, mais rapidez aos casos de violência contra a mulher que chegam à justiça. É preciso mais, só que evoluiu muito. Há uma conscientização maior das mulheres, porque boa parte das mulheres ainda não denuncia, ou seja, se exime da denúncia, por dependência financeira, dependência sentimental, por medo, por ameaça. A imprensa precisa falar mais sobre o caso também, precisa debater mais sobre o assunto. E, apesar de toda essa evolução, a gente ainda tem uma realidade triste, como aqui a Cíntia Moura mostrou agora na reportagem. Volto a dizer, o que nós tratamos aqui foi simplesmente do caso marido-mulher. Agora, você imagina, quando a gente fala da violência de um modo geral, aí o cenário é mais aterrorizante, né? Muito mais.